Pessoal, bom dia. Nós vamos dar prosseguimento aos estudos que nós realizamos aos domingos. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ver o capítulo 23, que tem o título Moral Estranha, ou Estranha Moral. Nós sabemos que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos fantásticos, ligados exclusivamente ao amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele não poderia de forma alguma assim trazer ensinamentos que contrariasse os seus princípios de amor. No Evangelho propriamente dito, para todos nós, o Evangelho universal, ele traz algumas passagens do Cristo, de Jesus, que parecem contrariar os seus ensinamentos. Parecem. E a doutrina espírita teve um cuidado especial com isso. Então ela trouxe a lume explicações saudáveis acerca desses ensinamentos. Aí nós vamos ver algum deles aqui hoje. Pois bem, só para nós recordarmos aqui, antes de nós entrarmos no Evangelho propriamente dito, o Novo Testamento, vamos recordar aqui a Bíblia propriamente dita, né? No seu Velho Testamento. É a história do monoteísmo, né? É a ideia de um Deus único, implantado naquela oportunidade por Moisés aos povos judaicos. Então, nós temos aqui livros que tratam das leis, das profecias e da sabedoria. Nós temos aqui os 5 livros principais que constituem aí o Pentateuco. É a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pois bem, é o Torá dos judeus, propriamente. Então vamos falar primeiro do Gênesis, um apanhado bem rápido. É o primeiro livro da Bíblia, narra acontecimento desde a criação do mundo na perspectiva judaica, o chamado relato do Gênesis, passando pelos patriarcas hebreus até a fixação deste povo no Egito. Nós não vamos entrar em, assim, a explicação disso, só a grosso modo. Gênesis, segundo a mitologia judaica, é o início e o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo quanto existe na vida. Aliás, existe vida. Todos os seres livres e o primeiro dos 5 livros atribuídos a Moisés. É o primeiro. Depois nós vemos o Êxodo, conta a história da saída do povo de Israel do Egito, onde foram escravos durante 400 anos. Narra o nascimento, a vida e o ministério de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei. Mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito e Deus através de uma aliança proposta pelo próprio Deus e a organização do judaísmo. Naturalmente proposta estabelecida ali por Moisés na oportunidade, quando a gente fala da aliança. Levítico, basicamente, é um livro teocrático, ligado à religião, ligado ao Estado. Isto é, tem caráter legislativo, a observância da lei e tal, Estado e religião. Apresenta-se o seu texto, o ritual do sacrifício, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade, o calendário religioso, entre outras normas e legislações, regulariam a religião. Então está ligado a Estado e questão religiosa. Números. Esse livro é de interesse histórico, pois fornece detalhes
acerca da rota dos israelitas no deserto e de seus principais acampamentos. Conta toda aquela história da libertação, o povo, no deserto, juntamente com Moisés. Deuteronômio contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, durante o seu êxodo do Egito à terra prometida por Deus. Então, tendo uma passagem. Bom, aí nós vamos entrar aqui nos evangelhos propriamente ditos. Os 4 evangelistas que escreveram ali no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, Novo Testamento, muito estudado por nós, muito usado na atualidade, não é? Ele conta a história do cristianismo, tá? Ao lermos as páginas do Novo Testamento, vamos encontrar algumas máximas que parecem contrariar os ensinamentos de Jesus, foi o que nós já falamos, tá? Mas nem por isso a sua doutrina ou o cristianismo sofreu alteração. Há os contextos, naturalmente, dos evangelistas não sofreram alteração com isso. Palavras do evangelho escritas depois da morte de Jesus, nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. Em algumas palavras, ou o fundo do pensamento de Jesus não foi bem traduzido, ou o sentido primitivo dessas palavras sofreram alterações através das traduções da Bíblia. Tá? Então, pode ter acontecido até algumas alterações, no sentido das palavras de Jesus. Afinal de contas, esses evangelhos foram escritos depois da morte do Cristo, não é isso? Bom, nas traduções, qualquer alteração no texto das mensagens ficariam prejudicados o seu entendimento. Uma vírgula qualquer nas traduções, ficaria prejudicado. A maioria dos ensinamentos de Jesus estava voltado para a moralidade cristã, a reforma do ser. Ensinamentos voltados ao amor, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De maneira alguma, Jesus viria contrariar os seus ensinamentos, que eram puramente de amor. Algumas palavras das máximas jamais poderiam ser tomadas ao pé da letra. Jamais. É o que acontece hoje. Por isso, a doutrina espírita vem explicar isso muito bem para nós, inclusive as parábolas de Jesus, para a gente não tomá-las ao pé da letra. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um texto aqui de Lucas, que diz assim: isso aqui aconteceu quando Jesus estava pregado à cruz, e entre ele havia 2 malfeitores, não havia? 2 ladrões. E aí um deles arriscou a dizer para o Cristo, para que, olha, se tu és o Cristo, salva-te e a nós também. E aí era uma blasfêmia que o indivíduo estava realizando. O outro ladrão, considerado como bom ladrão, entre aspas aqui, ele estava arrependido dos atos que ele havia cometido, e ele repreendeu o cidadão que havia falado isso, o outro ladrão. Então ele disse: olha, esse homem nada deve, que ele já ouvira falar de Jesus, esse homem nada deve, ele não tem mal nenhum. Nós sim cometemos imprudências contra a lei e temos que responder por isso. E aí disse para Jesus: Senhor, quando estiveres no seu reino, lembra-te de mim. E aí foi aonde Jesus respondeu para ele: estiveres no teu reino, lembra. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. Está em Lucas isso daí. Aliás, os outros evangelistas, eles fazem, acho que não sei se é Mateus, que faz um relato bem rápido sobre isso, mas não faz essas considerações.
Fala que Jesus foi colocado ali entre dois malfeitores. Pois bem, se nós estudarmos devidamente isso aqui, de acordo com nosso entendimento atual, nós vamos ver que há qualquer coisa de errado aqui com essas palavras do Cristo. Por quê? Porque nós todos, sem exceção na regra, viemos para atendermos à evolução, aquilo que Deus quer de nós. Aqueles indivíduos não eram bandidos? O que eles já tinham aprendido? Nem aprendido coisíssima nenhuma. Como é que ele poderia receber um milagre assim, imediato, de dizer, olha, hoje você estará comigo no paraíso? Era uma coisa impossível. Para chegar na condição, porque paraíso a gente sabe que se referia a um reino interior, né? Um reino da paz que a gente constrói através de muitas existências. Centenas e centenas de existências, a gente vai conseguir então o reino interior para vivenciar isso. E aquele homem não tinha conseguido absolutamente nada. Então, se nós mudarmos essa situação aqui somente através de uma vírgula, aí vai haver um entendimento melhor sobre isso. Aí Jesus podia ter dito para ele assim, ó, em verdade te digo hoje. Eu não mudei o texto, só mudei uma vírgula, porque lá a vírgula está, em verdade te digo, hoje estarás. Aqui não, aqui está dizendo, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É claro, em verdade te digo hoje, estarás comigo, porque você é filho de Deus, e você tem que crescer necessariamente. Você está contra os princípios da lei agora, mas você vai aprender a respeitar a lei, mas isso vai se dar através dos milênios, que aí você não está pronto para ir para o paraíso. Exemplo de algumas máximas. Na frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, não poderá ser o meu discípulo. Lucas, 25, 27, 33. Bom, Jesus teria dito isto? Se tivesse dito, estaria contrariando o mandamento honrar pai e mãe. Odiar pai e mãe. Estaria contrariando. E é o que mais ensinou foi o amor. Amar. Se disse, é preciso entender o significado da palavra odiar, daquela época, em relação ao significado de hoje. A língua hebraica não era rica e muitas de suas palavras tinham diversos significados. Exemplo, a palavra camelo e cabo tinham o mesmo significado. Camelo e cabo. Os cabos eram feitos de pelos de camelo, era um fio grosso. Por isso a confusão, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Havia uma confusão. Então, realmente era um pelo, era uma linha grossa. Então ele fazia essa consideração, por causa do entendimento das palavras. A palavra odiar, na passagem de Lucas, tinha o significado de amar menos. Não amar igual a outro. Porque o propósito da questão espírita, Deus em primeiro plano e tudo, ela mostra que o amor, a questão espiritual está acima de qualquer propósito, É ela que vai nos direcionar para que nós amemos bem a nossa família, nossos irmãos. Então ela tinha que ter prioridade na nossa vida, para nós termos uma conduta de amor junto a eles, não é? Assim como na passagem de João, aquele que ama sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Ora, mas o que mais se recomenda é amar a nós outros e ao próximo. Como é que você pode odiar a sua vida aqui? Você não tem condição de amar ninguém, Então precisava entender isso, Então era amar menos as coisas materiais, valorizar a espiritual, como nós já falamos.
amar menos as coisas materiais e valorizar aquilo que é de utilidade, não é? Falava aqui do apego excessivo à matéria, que é muito prejudicial, e ficar preso a ela. Na vida, na vida e depois da vida material, da vida material, sem sombra de dúvida, porque o que se passa assim, há uma dificuldade muito grande, as pessoas que se apegam às coisas materiais, ou mesmo a família excessivamente, estão criando um processo muito ruim, porque elas ficam presas, mesmo por ocasião depois da nossa desencarnação e tudo, nós ficamos presos àquilo que realmente nos ligava. Então ele pediu, por isso que nós precisamos ter essa questão de desapego. Essa outra passagem também, olha, quem é minha mãe e que são meus irmãos? Está em Marcos. Isso aqui é uma ocasião em que Jesus estava reunido e a mãe de Jesus, Maria, os irmãos, eles estavam muito preocupados, né, que estavam já em busca de prender Jesus. E aí eles foram lá em busca de Jesus, para avisá-lo, naturalmente. E eles anunciaram a presença e os discípulos disseram para Jesus: olha, está aí os seus irmãos, a sua mãe. E Jesus, naturalmente, naquela hora, ele usou de um processo de ensinamento para todos nós. É claro que ele não estava contrariando absolutamente a mãe, né, que amava e tudo, ou os irmãos, porque na verdade ele disse assim, ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Como se eles não fossem nada, não é? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele cumprimentou, ó, a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que sai nos céus. Então, de uma maneira geral, nós todos somos irmãos, né? Devemos vivenciar o amor universal, não só ligado aos afetos familiares, ao apego da família, né? De uma maneira geral, o amor se estende, né, num processo universal. Então era assim, por isso que ele fez essa consideração. Então o amor não só a família, que é o amor universal, os laços materiais e espirituais. Pois bem, muito bem. Aí nos momentos finais, também Jesus fez uma consideração interessante, quando ele viu a Maria sofrendo muito, chorosa, aí ele disse, mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João, o discípulo, filho, eis aí a tua mãe. Por que ele faz essa consideração? Porque a Maria está muito chorosa, porque ia perder o filho no seu sentido material. Mas ele dizia, falou lá, mas eu posso ir, né, para Deus e tudo, mas você tem aí um ser que você deve considerar como seu filho e amá-lo. Mas foi o que aconteceu. O Evangelho conta que Maria e João fizeram um trabalho louvável de pregação no cristianismo nascente, ensinando o povo a amar verdadeiramente, sem restrição. Vejamos uma outra passagem de Jesus. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado, por meu nome, sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, a sua mãe, ou a sua mulher, os seus filhos, ou as suas terras, terá como herança a vida eterna. Então é um abandono completo da família. Será que Jesus, nós poderíamos entender dessa forma? Abandonar o pai, abandonar o filho, coisa que ele mandava amar, honrar pai e mãe, aquela coisa toda. Vamos entender isso. Aqui é necessário entender o pensamento de Jesus. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses, todas as considerações humanas. Vida humana, passageira, transitória, enquanto que a vida futura é eterna para sempre. Era uma consideração, não era para você abandonar, mas era para você, né, ter aquele apego, amar menos e amar procurar desenvolver a postura espiritual, porque essa te daria a eternidade, da paz, né, da compreensão. Porque a outra era transitória, passageira.
O interesse à vida futura está de acordo com a doutrina do Cristo, ao passo que o abandono à família seria sonegação. Jesus não poderia estar dizendo para a gente abandonar a família. O mandamento não manda amar o próximo como a si mesmo. Quantos são levados a servir a pátria? Abandona a família por isso? Quantas pessoas que são levadas a servir a pátria, fica aí um ano, né, fora, né, servindo o serviço militar, e aí elas abandonam, não, continuam amando a família da mesma forma. E quanto deixam a família para se casarem? Deixa de amar? A doutrina não deixa. Se casa com outro, constrói família, mas continua amando aquela própria família, né? Era isso que Jesus estava dizendo. Quando Cristo disse, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, porque havia um jovem que estava querendo seguir Jesus, ele havia perdido o pai naquele dia, morreu o pai. E Jesus mostra essa questão de uma forma muito interessante. Ele fala, que o rapaz falou, olha, o senhor me aguarde, que eu preciso cuidar disso. Quando ele falou para os discípulos, deixar os mortos, cuidar de enterrar os mortos, é claro que ele não estava faltando absolutamente com respeito àquele jovem que havia perdido o pai. Mas o que ele queria mostrar era assim, o pai dele não morreu. O pai só se transferiu para um novo plano de vida, ele continua vivo. Agora, se você acredita que o indivíduo morreu verdadeiramente, você está mais morto que ele. Deixar os mortos, né? Então você precisa ter um entendimento e não ficar ligado a um entendimento que realmente não conduz, não está de acordo com a vida espiritual. Outra passagem de Jesus que parece contrariar os seus ensinamentos: não vim trazer a paz à terra, não vim mas a espada, né? Vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. É claro, né, que estava dizendo que haveria uma contrariedade entre eles na questão de entendimento somente, né? Ele fala em trazer a espada, né? A terra, estava nos despertando para a realidade espiritual, né? Para que nós tomássemos algumas iniciativas, outras, que haveria de nos promover espiritualmente. Seria assim, ó, a espada está num sentido figurado. Não era senão para movimentar o homem na busca dos valores espirituais, eliminando os velhos inimigos do coração. A ignorância, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, etc. Então era isso. Então, na verdade, gente, nós temos que entender que era necessário buscar as ideias inovadoras. Mas essas ideias haveriam de trazer divisões, pois seriam compreendidas por muitos. Haveria interesse ou comodismo para desenvolvê-la, por isso as divisões. Quando ele falava da divisão, trazer a espada era para a movimentação, né? A busca, né? A inovação, para a busca espiritual. E quando ele falava que haveria divisões no mesmo lar, nós vemos hoje, não é o que acontece? Quantas e quantas pessoas, umas são religiosas, são espíritas, outras são católicas, outras entendem de uma maneira, outras entendem de outra. Então, haveria uma divisão de entendimento, não de brigas, né? Divisões entre, nada disso, de entendimento. É isso que ele estava querendo dizer, né? E às vezes você encontraria no mesmo lar pessoas com comodismo, que não desejavam fazer absolutamente nada, né? Então elas eram diferentes das outras, né? Era isso que ele estava querendo dizer. Na minha família, eu tenho um padre, que é o padre Torrente, ali da igreja Nossa Senhora Aparecida.
Eu tenho 3 pastores da Basílica, né? Tenho 3 pastores e tenho espírita e outros, né, que são católicos, outros que... Bom, mas é assim mesmo. Outro judeu. É assim mesmo. Ao dizer que os inimigos do homem são os seus próprios domésticos, referia-se às opiniões contraditórias que se formariam dentro do lar, que poderiam desviar o caminho espiritual daqueles que querem seguir o bom caminho. Às vezes poderiam, né? Certa feita eu estava assistindo uma palestra do Divaldo Pereira Franco, lá no Allan Kardec, era um domingo de manhã, e aí ele contou que uma jovem o abordou e perguntou para ele: Divaldo, eu conhecia a doutrina espírita, estou fascinada com a doutrina. Ele, não podia nem falar em fascinado, porque ele já corrigiu logo, fascinação aqui não pode ter. Mas eu estou, né, entusiasmada com a doutrina espírita e gostaria de levar a mamãe, que é muito católica, para o espiritismo. Aí falou: não, minha filha, não faça isso. Deixa a mamãe onde ela está, com a fé dela, não mexa. Mas é verdade, porque, né, poderiam trazer um prejuízo muito grande para a mãe. Pô, a vida toda, né, ela praticou aí aquele ensinamento, agora de repente muda, embora seja um ensinamento espetacular, saudável da doutrina espírita, mas ela ia ficar meio contrariada com esse trabalho, mudar de religião, né? É isso que ele falou. Então nós vemos hoje certas dificuldades entre eles, ora o marido, outras vezes a mulher, ou os próprios filhos, atentar para a educação religiosa dos filhos, para que não se dividam no futuro. Isso é um compromisso nosso muito grande. As pessoas que têm filhos pequenos, né, procurar realmente levar o indivíduo para uma condição religiosa, porque ele não fica se dividindo depois, não ficar se dividindo. Em O Livro dos Espíritos, em seu capítulo Lei de Liberdades, os Espíritos recomendam respeitar a consciência dos outros no que se diz respeito às questões religiosas. Olha o cuidado que a doutrina espírita tem sobre isso, para não ferir a sensibilidade do outro que está crendo daquela forma. Dizem que agredir as ideias é faltar com a caridade. É o que a mocinha desejava fazer lá, né? Quando achamos que estão equivocados, quando achamos que estão equivocados quanto às ideias religiosas, é dever conversar com eles com mansuetude e amor. Bom, vamos tentar um entendimento, né? Sem briga, sem nada. A cada um cabe buscar a sua própria razão. Ninguém dá a fé, que é uma coisa muito pessoal, conquista pessoal. Jesus falou acerca de muitas verdades naquela época, muitas delas em parábolas. Por isso que nós falamos das letras mortas, né? Tomar cuidado, falei. Mas elas têm explicação. Muitas pessoas não estavam preparadas para entendê-las. E aí os discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que fala em parábolas? Ele não podia falar de tudo e reservou outros ensinamentos para o futuro, ocasião que fez uma promessa altamente significativa. Ele não poderia trazer na oportunidade. Jesus, ele se esforçou muito, fez o papel dele, né, de levar os ensinamentos, até hoje na atualidade, né, na evidência do Evangelho, né? Mas ele não poderia trazer assim uma questão inteiramente espiritual, com a exemplo de Moisés também, que não teve condição para isso. Então ele prometeu alguém, né, que nós vemos que realmente é o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, para que ele enviará outro Consolador, a fim de fique eternamente convosco. Quando ele fala do Consolador, esse Consolador viria bem depois.
De Moisés até Jesus é quase 1.500 anos. De Jesus até o Espiritismo, 1.800 anos. Então, veja que era preciso nós estarmos mais prontos, né, para receber essas mensagens, para colocá-la em prática. Nós temos maior facilidade de entender, né? A doutrina espírita vem trazer isso de uma maneira muito saudável para todos nós, né? Explicando as parábolas de uma maneira clara, para que nós não tenhamos mais dúvida acerca daquilo que nós devemos fazer em relação à vida espiritual. Quando ele fala que esse Consolador ficaria eternamente conosco, é claro que ele não estava se referindo a um ser, né, que poderia perecer aqui na Terra, ficar algum tempo só. Quando ele fala do Consolador ficaria eternamente conosco, ele estava falando da sua própria doutrina, do cristianismo propriamente dito, daquilo que ele trouxe. Ele ficará eternamente, porque ele vai reviver aquilo que eu ensinei e vai trazer muito mais ensinamentos, porque agora vocês estarão preparados para receber mais ensinamentos. Então a gente vê hoje a doutrina espírita, e a gente vê a doutrina espírita num processo incrível de ensinamento, porque vocês vejam que esses livros que vieram para nós não é exatamente para nós termos em nossos lares e não estudá-los. Aquele que se dedica ao ensinamento espírita, ele estuda os livros, porque os livros trazem assim ideias incríveis, naturais, verdadeiras, que nos transformam, fazem de nós criaturas melhores. E na crença, na fé, né, a gente cria uma fé que nós chamamos de fé raciocinada. É uma fé que não é vaga, não é uma fé cega. É uma fé verdadeira, que jamais perderemos essa fé. Eu falei aqui na outra quinta-feira, não sei quem estava aqui, que quando nós viemos para a doutrina espírita, as pessoas estavam acometidas de um processo mediúnico, né, que como até hoje, né, o Espírito nos envolve e tudo, na intuição e tudo, é uma coisa boa que existe em nós, que faz parte do nosso organismo. Quando eu cheguei aqui, a pessoa que me atendeu, Dona Rosa, propriamente dita, ela disse: olha, o senhor tem aí um fundo mediúnico, o senhor precisa trabalhar com isso, precisa fazer isso. Eu falei: não quero saber disso não. Vocês tiram logo esse negócio de mim aqui, que eu não quero isso aqui não. Ela falou: não tem como tirar não, você vai entender depois. Aí eu entendi o que se passava em relação às pessoas que estão na Terra, nossa responsabilidade. Nada por acaso, nada ao acaso. Tudo que se passa está devidamente sob a nossa responsabilidade, essas coisas que acontecem, que a gente buscar esse entendimento. Aí eu comecei na doutrina espírita em 1977. E estou aqui até hoje, porque fizemos, claro, estamos aprendendo, estamos engateando em muitas situações, mas aprendemos que realmente a doutrina tem Jesus de Nazaré, tem os ensinamentos do Mestre, tem algo saudável como o processo natural, né? O Espiritismo traz, Kardec teve um cuidado muito especial em trazer o Espiritismo dentro de um processo filosófico, científico, né, para mostrar a realidade dela, que é verdade. E como se não bastasse, ele teve um cuidado, juntamente com o Espírito da Verdade, em trazer a nós outros esse livro fantástico, esse que nós estamos estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz ali o conceito moral, traz os princípios da moralidade, para fazer de nós criaturas melhores. Então não bastaria a gente ficar somente no conhecimento da filosofia, né, da ciência, que realmente era preciso se completar com a mudança, com a transformação interior, com a mudança de sentimentos, para que a gente pudesse se completar aqui na Terra, viu? Mas foi isso aí que nós desejávamos falar para você nessa manhã. Muita paz a todos, que continuemos na luta, no trabalho,
que estamos exatamente no caminho certo. Muito obrigado, um bom dia.